Capítulo 14 do livro Dimensões do Espírito. Criando armas dimensionais. Vejamos o seguinte: um espírito de profetas como Daniel da Antiga Aliança ou João, profeta da Nova Aliança, foi dimensionalmente até o futuro em várias ocasiões. Como registram as Escrituras, eles não só curvaram o tempo, como foram profetas que viajaram linearmente pelo tempo desde o ano 700 a.C. ou 50 anos depois de Cristo até o ano 210 ou 3000 de nossa época. Bem, se eles passaram de trás para frente, então passaram por estas épocas. A Bíblia relata que eles, em algumas dessas épocas, viram em detalhes não só uma visão ou um evento isolado, mas como aconteciam os fatos. Tanto Daniel como João viram os 7 anos contínuos de tribulação na terra, com a intervenção de países da Ásia, Europa, África e etc. Assim, eles foram testemunhas oculares dos eventos futuros sobre a Terra e de como evoluíram a raça humana e a ciência durante os anos. Se for assim, e esses profetas ou seus espíritos tiverem passado por esta geração, poderíamos vê-los passar? Por acaso seus espíritos não estão passando por esta geração? E quando eles passam, se podemos vê-los, então também podemos interagir com eles? Aguarde um momento. Creio que homens como Moisés e Elias não só falaram que um dia o Filho do Homem estaria na terra. Quando leio o relato do Monte da Transfiguração, acho que naquele momento Elias e Moisés vinham do céu ou então do passado. Ambas as formas seriam igualmente extraordinárias. Elias e Moisés estavam mortos há séculos, mas no monte estava conversando com Jesus acerca de sua partida. Impressiona-me ainda mais que nem se deram conta dos discípulos. Eles queriam conversar com Jesus, simplesmente vieram para estar com o seu Senhor. Agora Daniel, em uma de suas viagens dimensionais, fala com o Senhor. Ele dialoga, intercede e escuta os acontecimentos que teriam lugar no futuro e que ainda não haviam acontecido em nossa dimensão natural. Também nos escritos de João, quando está no céu, ele vê a alma de muitos e escuta suas palavras e parece que, de repente, é levado para falar com eles, isto é, há uma interação do profeta com pessoas de outras gerações. Subtítulo: Localizador profético. Muito do que fazemos hoje não está sendo somente observado pelos anjos e espíritos dos santos que estão nos céus, senão que ainda somos ou fomos observados por espíritos de profetas de outras gerações. Se entendermos que os profetas não só viram o fim dos tempos, mas que estiveram no fim dos dias, então, quanto mais se aproxima o fim, mais seremos visitados ou observados pelos espíritos de outras gerações. À medida que nos aproximamos ao final desta era, mais se acrescentará a presença profética em nosso meio. E os conduziu à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mateus 17, 1 ao 3. Quando se é testemunha em uma dimensão de uma explosão dimensional de um ato profético da antiguidade, então se traz um localizador profético. Significa que, quando o espírito desse profeta passa por esta geração, nesse ano, seu sentido profético se acende. É como se mandasse um sinal em que se diz: cuidado,
profeta da tua mesma espécie nesta geração. Portanto, é mais possível a comunicação entre profetas, ainda que sejam de tempos diferentes. Isto se reflete pela manifestação de unções e características de ministérios iguais em gerações diferentes. Malaquias declarou, aproximadamente 400 anos depois de Elias e outros 400 anos antes de João Batista, que Elias voltaria. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versículos 5 e 6. A chegada de Elias não seria só uma visão. É claro que o texto implica que a vinda de Elias seria com obras, sinais, uma missão, uma ação específica. Os judeus esperavam que Elias voltasse em pessoa, fisicamente, pois, quando veem João surgir do deserto, perguntaram-lhe se era Elias. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdote e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou, eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. João 1, versículos 19 ao 21. João não era Elias, não era o profeta Elias, mas Jesus, pouco tempo depois, disse que Elias já tinha vindo, isto no Monte da Transfiguração. A pergunta é: quando e como? As Escrituras dizem que os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista. Então João era ou não Elias? As palavras quase ingênuas dos discípulos relatam que eles estiveram um bom tempo ouvindo o que eles falavam e que chegaram à conclusão de que era melhor que fizessem um abrigo e ficassem ali. Eles estavam vendo Cristo, Elias e Moisés em corpo. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mateus 17, 4. João não era Elias, o homem físico, mas, de alguma maneira, ele cumpre o ministério de Elias. Suas vestes, sua pregação, sua maneira direta anunciam que dentro dele estava o espírito de Elias. Por isso, as pessoas da época, os discípulos mesmo, associavam a ideia de João Batista a Elias. A mesma unção que havia sobre Elias estava agora em João. Ela se manifestou diferentemente, mas tinha sua marca registrada. Malaquias, quem viveu no meio dos 2 tempos destes 2 homens, viu em visões ambos os ministérios e identificou um com o outro. Seu entendimento foi suficiente para anunciar que Elias voltaria novamente. Elias, o profeta admirável do fogo, cruzou os tempos de sua geração. Deixou que sua unção repousasse sobre Eliseu e João. Esteve com os discípulos e Jesus em sua geração e ainda não terminou o seu ministério. João relata com detalhes a resposta do diálogo de João Batista e quem esteve com Elias e Moisés no Monte da Transfiguração e conta de novo sobre estes em Apocalipse. Moisés, o ministério dos sinais sobre as águas, e Elias, o ministério do fogo do céu. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova.
Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas. Apocalipse 11, versículos 4 ao 6. A palavra testemunho aqui é uma função humana, ou seja, não são anjos, mas a expressão em pé indica atividade contínua, a ação imediata. Simplesmente, os profetas, no nível de Enoque, Moisés e Elias, são testemunhas eternas de Deus que vigiam a terra e seu ministério ainda não terminou. Eles são os que darão testemunho do que acontece na raça humana ao longo dos séculos e sua interação na história da humanidade ainda não foi concluída. Dentro da soberania de Deus, estes ainda continuam influenciando as gerações através da unção residual que deixaram ao cruzar os tempos. As transferências devem ser de espírito a espírito. E as Escrituras nos exortam, em várias ocasiões, a escutarmos e obedecermos aos profetas. Isso se referia a ler os escritos dos profetas ou então, nesse aparente jogo de palavras, há uma verdade profunda. E Deus, que é multigeracional, está nos dando a ordem para que obedeçamos nesta geração a profetas que são de outras épocas, mas que são enviados a nós para nos fortalecer e nos dar testemunho da majestosa grandeza de Deus. O livro de Apocalipse, ou as revelações de João, nos dizem que Jesus é o Deus do Espírito dos profetas. Aqui, então, a figura é mudada. Ele não é Deus só do homem profeta, mas do Espírito do profeta. E se aplicarmos a definição de espíritos, diremos que são extracorpo, que são imortais e que as leis do tempo não se aplicam a eles, pois não envelhecem e nem sentem os anos. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse 22, versículo 6. Jesus está dizendo que ele é Senhor dos espíritos dos profetas, isto é, os espíritos dos profetas impregnados de sua unção e de seu poder, que podem percorrer a terra e se o fizeram em uma geração, porque não através do tempo? Subtítulo: O profeta viajante. Vejamos outro exemplo bíblico. Enoque não só diz que Deus o levou, mas diz que, antes de ter ido com Deus definitivamente, ele havia caminhado com Deus. O testemunho desse servo, o caminhar com Deus, não se aplica a simplesmente andar bem no testemunho, mas fala de proximidade, de estar perto, de andar por onde Deus costumava andar, por onde os mortais não podem ir, mas que ele esteve em um belo dia. Deus disse que continuassem a caminhar juntos. Nesse sentido, eu creio que, sem rival, Enoque, o profeta, foi o maior viajante da história profética da humanidade. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15. Pessoalmente, acho que Enoque caminhou em tantas dimensões com Deus como nenhum outro. E naqueles dias de escuridão, onde as Escrituras haviam começado a ser escritas e onde não havia registro de nenhuma revelação de Deus à humanidade, mas apenas o relato verbal passado de boca em boca por alguns dos patriarcas. Enoque se achegou tanto a Deus que foi o seu companheiro de viagens.
Enoque, o profeta viajante, pôde acompanhá-lo não em viagens pela terra, mas foi levado pelo tempo desde o Gênesis até os dias dos últimos tempos. Enoque, seguramente como Elias, Moisés, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Zacarias e João, entre outros, são os candidatos dimensionais das Escrituras que mais cruzaram nossas gerações em direção ao fim dos tempos. Por algum motivo, Malaquias profetizou que Elias voltaria e Jesus, antes do Monte da Transfiguração, disse que Elias já havia voltado. A que se referia? Claro que a unção de Elias que já estava na terra. Não o Elias vivente em carne e osso, mas sim a sua unção. E como a unção é uma com o espírito do profeta, mais à frente ele faz sua aparição, Elias com Moisés no monte. Mas este é só um exemplo. Deus poderia ter estado com muitos outros profetas. Em resumo, nesta geração, não só receberemos a influência dos anjos, mas a dos espíritos dos profetas de outras gerações. Estes virão nos apoiar e dar gritos de guerra dimensionais nesta geração, para desestabilizar as forças da escuridão. Continuando o capítulo 14 do livro Dimensões do Espírito. Se os profetas de antigamente viajaram desde o passado até o futuro, então eles passaram por nossa época. Passaram sim, e isto significa que talvez, na presente data, se um profeta, por exemplo, viu o ano de 2010 de nossa época e nós vivemos exatamente nesse dia e nessa hora, então nós poderíamos estar presente nesta visão que esse profeta viu no passado. Portanto, nós também, tendo ao redor de nós tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12, versículo 1. E se estamos presentes nessa visão ou viagem dimensional, isso significa que podemos interagir com Ele. Essa é a nuvem de testemunhas que nos vigiam, supervisionam dimensionalmente. Se esta é a geração dos tempos finais, então Daniel e João, ao menos, viram e profetizaram destes dias. Eles foram testemunhas do que acontecerá e do que está acontecendo. E como fizeram, os profetas certamente nos terão deixado em sua mensagem chaves na Bíblia para nos guiar nestes tempos, se descobrirmos essas mensagens que estão nas Escrituras. Há um código profético nas Escrituras? Poderíamos saber com precisão o rumo do tempo para onde está indo. Claro que essas mensagens não podem ser entendidas por uma mente comum, mas por uma mente profética que conheça os caminhos das dimensões do Espírito. Um profeta dimensional que possa viajar no espaço e tempo. Deus, que é o Criador e mentor de tudo, levou profetas a dimensões incompreensíveis a outras gerações para que vissem e nos mostrassem o caminho. Para que esta geração final, depois de tantos anos de desenvolvimento progressivo do ocultismo e com trabalho minucioso, eles tenham avançado profundamente no campo espiritual. É por isso que Deus deixou os princípios em sua palavra, e esta geração pode agora compreender e está pronta para a última batalha, que será de proporções cósmicas. Tão grande será que não brigaremos nas dimensões naturais, nem com armas convencionais, mas será uma guerra dimensional tão grande que brigaremos nas dimensões e os que tiverem maior conhecimento prevalecerão.
É por isso que Deus não quer um povo sem conhecimento, sem instrução, mas um povo que conheça e compreenda a sua palavra. Nas dimensões, um conhecimento pode fazer a diferença. Subtítulo: Criando armas dimensionais. Nas dimensões, não se pode brigar só pelo conhecimento da ciência, necessitamos do conhecimento da fé. Se você tem um arco e 2 flechas, pelo conhecimento da ciência, você pode disparar 2 vezes com esse arco, mas quando você tem o conhecimento da fé, você pode disparar 100 vezes com esse arco. E cada vez que pegar uma flecha de sua aljava, surgirá outra. Suas necessidades podem ser supridas pela sua fé, enquanto que, na realidade, suas necessidades são o resultado dos limites físicos que estão diante de você. É como dizer que suas necessidades são a ausência da sua fé e sua fé produz como resultado que você não tenha necessidade. Todas as armas empregadas nas batalhas da antiguidade podem ser geradas em um instante no seu corpo espiritual pela fé nas dimensões espirituais. Paulo fala de tomar a armadura espiritual. Não é uma atitude, é um equipamento para os santos nas dimensões do espírito. Outro exemplo, nas dimensões naturais, você só pode caminhar e com um grande esforço pode então correr, mas a sua velocidade está limitada pela energia que você possui em seu corpo. Porém, nas dimensões do espírito, as regras mudam. Você pode correr e pode até voar, isto é, seus limites não estão condicionados à sua energia física, mas à energia da fé. Se você consegue acreditar que pode voar, poderá fazê-lo. Se você crer que pode atravessar muros, já estará do outro lado. A energia que você usa não está no seu corpo físico, mas naquilo que você comeu e digeriu no espírito. Ou seja, se você crê, já o tem. Pois, se a palavra de Deus funciona e muito bem aos que creem na dimensão natural, imagine como funciona nas dimensões espirituais, de onde provém toda a palavra da verdade. A verdadeira fonte da Bíblia não é um Deus desta terra, mas um Deus de todo o universo. Assim, a Bíblia, mais que um livro de conduta ou de bons conselhos, é um livro multidimensional, como deve ser a palavra do Deus absoluto do universo, que funciona em todos os tempos. Todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um livro e cairá todo o seu exército, como se cai a folha da parreira. Isaías 34, versículo 4. Ainda que o mundo e o céu se enrolem como um pergaminho velho, ou que o céu e a terra passem, isto é, ainda que você vá a outras dimensões, ali continuam funcionando as leis da palavra de Deus, e elas continuam sustentando este universo desconhecido, em sua maioria, por nós. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Assim, quando você é introduzido a elas, se você não tem conhecimento das Escrituras, então está perdido, pois toda a ciência da matemática e a lógica aqui não funciona. Veja que as Escrituras dizem que os céus se enrolaram. Nesta imagem que os profetas viram, é claro o exemplo de um céu sobre o qual se abre uma porta dimensional. É como se os céus não resistissem à energia dimensional e então se enrolassem para criar uma porta de escape ao poder dimensional. E por quem
A Ele mesmo fez o universo e quem sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Hebreus 1, versículos 1 ao 3. Há algo maior chamado dimensões e só se pode reger este universo por uma força de verdade chamada Bíblia, que é a Escritura de Deus. Jesus Cristo é a palavra mesmo. É por isso que temos que compreender que, quando Deus diz que Ele é a palavra, não se refere a um conhecimento, mas que a palavra é Jesus. Não as letras de papel impresso, mas as Escrituras. Essas verdades são Jesus com todos os atributos divinos, isto é, sua imortalidade, sua onipresença e sua divindade. Quando você está em dimensões onde nada funciona, use o poder criativo das Escrituras. Mantenha os atributos, pois Deus é Deus em qualquer lugar. Sendo assim, tudo passa, mas a palavra continua funcionando, esteja na dimensão que estiver. Não importa se você se sente preocupado e talvez desorientados às vezes, a palavra funciona. O que você amarra ali é amarrado e o nome de Jesus e o sangue de Cristo seguem funcionando plenamente, pois mesmo ali você pode vencer ao inimigo pelo testemunho de Jesus. Aleluia! Isso sim é glorioso! Não importa em qual das 7 dimensões você esteja, se você clamar pelo nome de Jesus, seus temores ou os demônios tremerão diante deste nome. Clame pelo nome de Jesus e lance seu grito de guerra, e o diabo retrocederá. Ante ao nome de Jesus, o inimigo tem que ajoelhar-se em qualquer tempo e lugar. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 9 ao 11. Glória a Deus. Amém.